Repita comigo, uma mulher que viu o que Simão não viu. De novo, uma mulher que viu o que Simão não viu. Vamos lá. Simão era o dono da casa. Simão, um fariseu, que chama Jesus para uma festa. O cenário do texto é simples. Um fariseu convida Jesus para jantar em sua casa. Nessa altura, o ministério de Jesus já estava bombando. O ministério de Jesus já havia avançado bastante. Havia uma grande alegria com o ministério de Jesus. As pessoas procuravam Jesus. Porém, se você reparar bem, havia uma grande diferença, um antagonismo muito grande entre Jesus e os fariseus. Um fariseu convidando Jesus para ir à sua casa. Um fariseu que não se identificava, ou até criticava e procurava prender Jesus. A Bíblia diz que esse fariseu, ele merece a nossa atenção, porque ele rompeu a barreira e convida Jesus para ir à sua casa. Os fariseus não faziam isso. Eles queriam distância de Jesus. Mas nós precisamos dar aí um voto, porque ele deu uma bola dentro, olha. Ele convida Jesus para ir jantar em sua casa. Naquela época, as refeições na casa dos judeus eram feitas de portas abertas. O texto diz que, o verso 17, eis que uma mulher da cidade, que estava talvez passando, uma mulher da cidade, que soube que Jesus estaria na casa do Simão, aquela mulher da cidade, o texto de Lucas, ele é carinhoso em falar que eis que uma mulher da cidade pecadora, e o que o autor Lucas, ele faz colocar um adjetivo simpático, porque o que ele estava falando tinha um significado mais duro. Era uma mulher de uma reputação duvidosa, era uma mulher que ganhava a vida não de maneira lícita, mas de uma maneira lícita. A mulher vê a porta aberta. A Bíblia diz que ela entra e se coloca atrás de Jesus e começa a adorar a Jesus. Começa a adorar a Jesus da maneira como ela podia. A distância entre aquela mulher e a casa que ela entrou era muito grande. Ela estava diante de uma casa de um homem fariseu. O fariseu era uma elite da lei, era uma elite religiosa, um homem que estudava a lei, que sabia a lei, que interpretava a lei. E aquela mulher, o Lucas diz que era uma mulher pecadora, então era uma mulher talvez prostituta. Ela entra na casa de um homem que se sentia membro da Santíssima Trindade, talvez. Porém, ela vê aquela porta aberta e ela entra. A distância era muito grande entre os dois. Não só a distância da onde ela morava, nas ruas, dos locais onde ela vivia, mas a distância social, a distância religiosa, a distância cultural era muito alta. E a Bíblia diz que essa mulher pecadora entra na casa de Simão. Observe que nós começamos a elogiar Simão, dizendo, olha, Simão convidou Jesus para ir à sua casa, vamos aplaudir a Simão. Agora precisamos censurá-lo, porque este fato estabelece para nós um princípio. Não importa só convidar Jesus para vir à nossa casa, isso é importantíssimo. Ter Jesus na sua casa, ter Jesus na sua vida. Mas não adianta você convidar Jesus para estar na sua casa, mas limitar a liberdade de Jesus. Jesus, não entra nesse quarto. Jesus, não toca aqui nesse armário, não.
porque esse armário aqui tem algumas coisas aqui que o senhor não vai gostar de ver. Jesus, não liga ali a televisão, não. Jesus, não pega meu histórico aí do que eu assisti na internet. Então, ou seja, não adianta convidar Jesus, mas tentar limitá-lo, limitar Jesus daquilo que ele pode fazer na nossa vida, na nossa casa. Então, quando eu convido a Jesus, tem que ser por inteiro. A palavra diz que o Simão, ele convidou Jesus, porém, limitou Jesus. Jesus conhece os nossos pensamentos, e Jesus, conhecendo o pensamento do Simão, Jesus usa uma palavra muito forte. Diz assim, ao ver isso, o fariseu, verso 39 de Lucas 7, ao ver isso, o fariseu que convidava, disse consigo mesmo. Você já ouviu sua mãe dizer, pensou com os seus botões, né? Pensou com os seus botões. É uma maneira de dizer, o fariseu pensou. O fariseu, vamos lá, igreja, enquanto eu bebo uma água. Quando? Se Só que esse fariseu, do verso 39, ele cai do cavalo, porque Jesus dirige-se ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho para lhe dizer. Eu li o seu pensamento, eu sei o que você pensou, Jesus conhece o nosso pensamento. Fala, assuste esse irmão que está do seu lado e diz, Jesus conhece o teu pensamento. Aquele que está pensando assim, pastor Eliezer vai pregar meia hora, 40 minutos, caiu do cavalo, é 1h30. Ou seja, o Salmo 139, verso 16 e verso 18, eu não sei qual dos dois, mas está lá. Salmo 139, 16 e 18 diz assim, os teus olhos me viram quando eu era uma substância, ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Salmo 139, ou verso 16, 17 ou 18, um desses três. 16, o Salmo 139, 16, os teus olhos me viram quando eu era uma substância, informe, eu não tinha forma, eu era um bolo de sangue, eu não tinha forma, e o Senhor já me viu, o Senhor me conhece, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias. Se Jesus sabia o que aquele homem estava pensando, sem dúvida, nós estamos falando de um Deus que conhece tudo, pois a Bíblia diz, João 10, 30, é o versículo talvez o segundo menor da Bíblia, diz assim, eu e o Pai somos um. O versículo talvez, além de Jesus chorou, tem esse versículo que é pequeno, eu e o Pai somos um. Então, ou seja, Jesus está dizendo, eu sou Deus, e eu sei o seu pensamento, amém? Jesus conhece, e Jesus advertiu a Simão, porque não adiantava chamá-lo para sua casa, não adiantava mandar que ele entrasse na sua casa, mas era necessário dar liberdade para Jesus se mover na sua casa. Jesus tem que ter liberdade na sua vida, Jesus tem que ter liberdade no seu dia a dia. Nós convidamos Jesus para a nossa casa, convidamos Jesus para o nosso casamento, para os nossos negócios, para as nossas amizades, mas não queremos dar os espaços a Jesus para Ele, permissão para Ele fazer de fato a mudança necessária nas nossas vidas. Nós mantemos lugares secretos, amizades secretas, conversas secretas, pensamentos escondidinhos. Só que o Senhor está vendo tudo, amém?
o Senhor conhece. A Bíblia diz que o Simão chamou Jesus, botou Jesus sentado, ignorou Jesus. Então não adianta. Jesus, se você veio aqui nessa noite participar desse culto, você entenda que todos nós aqui estamos cultuando a Deus. E você é convidado não cultuar o homem, não ver o homem, mas olhar e pedir que o Espírito Santo de Deus te ajude a ter a alegria de cultuá-lo também. A palavra do Senhor diz que se nós queremos relacionamentos, nós precisamos dar liberdade a Ele, porque a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para corrigir Simão, Jesus propôs a ele uma parábola, que é o texto que nós lemos. Isso tudo foi para trazer você o pano de fundo do texto. E o texto que nós lemos diz o versículo 41 e 42 de Lucas 7. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários. Um devia muito, uma dívida talvez de salário de 1 ano, e o outro uma dívida de um salário de 1 mês. O que esses 2 homens têm em comum? Observe, o primeiro tem uma dívida de 500, o segundo tem uma dívida de 50. Então tem uma distância, mas tem algo que traz esses homens para a igualdade. E eu quero que você marque isso na sua Bíblia, porque tanto de 500 como de 50, o escritor Lucas diz assim, verso 42 de Lucas 7, não tendo nenhum dos 2 como pagar. Vamos ler? Nenhum só até aí. Então, nenhum, tanto de 50 como de 500. Então, não importa o valor da dívida, ninguém podia pagar. Repita comigo, ninguém podia pagar. Então, ou seja, não tendo nenhum deles como pagar a dívida, a Bíblia diz que o credor perdoou-lhes a dívida de ambos. Então, a pergunta de Jesus para Simão, para fazer Simão raciocinar: Simão, qual o credor amará mais? Quem mereceu mais misericórdia do credor? Então o Simão, como um homem inteligente, respondeu: aquele que devia mais, que Jesus mais o perdoou. E Jesus disse para Simão: dissestes bem. Dissestes bem, Simão, dissestes bem. Observe que um devia, talvez, uma quantia muito alta, mas independente de valores, um devia mais, outro devia menos, mas ninguém podia pagar aquela dívida. O que Jesus está falando para o fariseu? Um homem que fazia parte do Supremo Tribunal Religioso da época. Observe, ele era um homem cuidador da lei, sabia tudo que era proibido, que era lícito, que era ilícito, fazia tradução oral na época, ou seja, ele recitava. Teve uma vez que nós recebemos aqui um pastor que veio fazer uma programação, acho que da Associação Sul, ou da Associação Estadual, veio aqui na igreja e trouxe um pregador, acredito, de São Paulo, não me lembro, e na hora dele ler o texto, ele leu decorado, ele não leu, ele recitou. Não sei se vocês lembram, eu achei aquilo impressionante, me esqueço o nome desse homem. Ele recitou todo o texto, saiu recitando, nem precisou ler. Que inveja, né? Que inveja santa. Jesus falou para Simão: Simão, ninguém tem como pagar. Aí Jesus diz para Simão: Simão, essa mulher é devedora dos 500 reais, dos 500 denários.
Essa mulher, ela devia muito, Simão. Essa mulher é a mulher que deve muito, Simão. Você é o homem que deve pouco, Simão. Porém, tanto que deve pouco, tanto a mulher do mundo, como o homem nobre, o religioso, todos são devedores e ninguém tem como pagar. Entre o que deve 550, poderia haver um abismo de diferença. Porém, a Bíblia diz, ninguém tinha condições de pagar. Imagina um homem no presídio ter cometido os piores delitos, um homem que está lá no presídio, esse homem, ele confessou que ele, tudo que foi imputado a ele desfiz mesmo. Imagina esse homem que cometeu tudo que você possa imaginar, esse homem. Agora imagina, vamos pensar aqui, o pastor Eliezer, nasci no lar cristão, sou pai de família, então você, olha assim, um homem do presídio e o pastor Eliezer, poxa, o pastor Eliezer, palmas para ele, para Jesus não. Ambos são miseráveis pecadores. Nós não temos como pagar. Ninguém tem condições de pagar. Ninguém tem condições de pagar. Mas o pastor Eliezer nunca saiu da igreja, desde que nasceu. No útero da mãe dele, ele estava lá no culto. Não interessa, ninguém tem como pagar. A obra de missões é isso, é ter amor por aqueles que não têm condições de pagar, porque eu também não tenho condições de pagar. A obra de missões é descer do meu pedestal e saber que eu também sou um miserável pecador. A obra de missões é saber que todos nós carecemos, porque todos nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Os embaixadores do rei aprendem desde criança a sua divisa. É a melhor organização da fase da adolescência, mais do que as mensageiras. 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 21, diz 2 Coríntios 5, 18 a 21, nós temos a divisa. Eu acredito que a divisa é 2 Coríntios 5, 20, mas eu quero convidar a igreja a ler 18 a 21, 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 18 e 21. Eu acho que é isso. Vamos lá? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Volta aí um pouquinho. Olha o que Jesus fez conosco. Ele nos reconciliou e perguntou assim, aprendeu o que eu fiz com vocês? Sim, o Senhor nos reconciliou. Então, deixa eu ver o versículo. Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu esse ministério de reconciliação. Agora vá aí por esses locais e diga que existe um ministério de reconciliação. Campanha de missões é ter amor por aqueles que estão distante de Deus e dizer assim, existe um desejo do Pai de uma reconciliação. Verso 19. Isto é, vamos lá, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então, diga comigo assim, eu tenho a palavra de reconciliação. Quem que foi que me deu? Por que você pode ser missionário? Porque você tem essa palavra de reconciliação. Você tem. Não abra mão disso. Porque isso Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. E não lhe imputou pecado. Não lhe imputou pecado. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, a divisa dos embaixadores do rei. Então, vamos lá. Então, meninas, vocês não falam. Vamos lá.
De sorte que somos embaixadores. Brincadeira, menino, pode falar tudo, vamos lá. De sorte que somos embaixadores a parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então aqui teve a introdução, esses versículos, tudo uma pregação. Teve a introdução, tem o corpo e agora a mensagem de apelo. Olha, eu vim aqui da parte de Cristo te convidando, se reconcilie com Deus. Essa é uma mensagem poderosa. Verso 21, para encerrar. Vamos lá. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Então, quando eu saio, quando eu sou missionário, quando eu vou... Para onde você foi? Quando eu vou para o Panamá, quando eu vou para a África, quando eu vou para o azul, quando eu vou para o verdinho, quando eu vou para o rosinha, independente de onde eu vou, independente de onde eu esteja, eu tenho essa mensagem de reconciliação, porque Deus me implantou em mim a justiça dele através de Jesus. Amém? Então repita comigo, era impagável. Então, ou seja, era impagável. E o que o fariseu achava que ele estava bem na fita. Bem na fita. Mas você pode aproveitar agora essa palavra, pastor, se é impagável, eu vou meter o pé na jaca. Se é impagável, eu vou beber, eu vou me esbaldar, eu vou aproveitar a vida, porque é impagável. Tanto aquele que tenta levar uma vida de piedade, como aquele que talvez ignora, ambos é tudo impagável. Porém, eu quero que você olhe e veja pelo Espírito Santo de Deus o que o texto está querendo mostrar. É que aquele é impagável, mas só que é impagável e eu recebo a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que está no meu coração. É o amor do Deus Pai que mostra na parábola do filho pródigo, quando o pai está esperando o filho, muito diferente das igrejas, dos pastores, que quando alguém chega, pô, bonito, né? Se esbaldou aí no mundo e bebeu, fumou, fez, aconteceu e agora está voltando, né? Se drogou, se prostituiu e agora está voltando. Nós jogamos na cara, mas o amor do pai é um amor verdadeiro, que quando o filho está voltando, ele não joga na cara. E nem diz assim, será que você está voltando mesmo? Ou vai querer sair? O pai não faz isso. O pai diz assim, olha, tire, pegue um anel, coloca no dedo, bota a sandália nos pés, porque o meu filho estava perdido e agora voltou. Isso é amor de Deus. Quando nós estamos na campanha de missões, o que nós estamos falando é sobre a graça de Deus sobre o mundo, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. A graça de Deus através de Jesus. Jesus precisa ser pregado, Jesus precisa ser mostrado, as boas novas do Evangelho. Tem batido nessa tecla que não adianta dizer, você vai para o inferno. Isso não é boa nova, isso é ameaça. E Evangelho é boas novas. Dizer assim, tem o inferno, mas não é da vontade de Deus que você vá para lá. A vontade de Deus é que você viva eternamente com Ele no lugar maravilhoso que é o céu. Então eu não vou apontar o inferno, eu vou apontar o céu. Eu não vou ser missionário de Satanás, eu vou ser missionário de Deus, reconciliando o mundo com Deus. Aqui em Laranjeira, nós temos batido nessa tecla, e o que Jesus está pregando ao fariseu Simão é uma graça de Deus. E nós temos batido aqui nessa tecla, porque nós temos alguns membros que acham que são credores, e que estão sempre cobrando,
Sabe qual é o membro credor que está sempre cobrando? Pastor, o senhor não foi me visitar. Bonito, né? Agora, peguei o senhor não foi me visitar. Irmão, estava ausente e o senhor não foi me visitar. Fulano, e quando você vai abraçar alguém e você vai feliz porque a pessoa voltou, agora sabe me abraçar, né? Mas estive doente e não fosse me visitar. Os credores que estão sempre cobrando, não me liga, mas quer me abraçar. E às vezes nós temos muitos credores que olham dizendo, essa igreja tem muita gente falsa. Do alto do pedestal eu fico julgando tudo e todos para justificar o meu pecado. Eu preciso justificar. E nada melhor do que defamar a igreja de Cristo, porque a igreja não serve. Então, onde eu estou, não tem problema eu estar. Então, é um jogo. Ninguém me ligou, fiquei doente, ninguém sabia. Se eu morresse, só ia saber quando o mau cheiro avisasse. Estou falando do que eu já ouvi. Mas você tem um exemplo aqui, irmã Lúcia Freitas, que Mariana e o Hélio teve que distribuir senha. Olha, só pode ir visitá-la, pessoal da senha, porque uma carreata de gente queria visitá-la. Por que isso? Porque é uma visitadora. Então, semeia. Então, você nunca visitou. Você está muito ocupado assistindo aqueles jornais de sangue. Matou, roubou, vem cá. A câmera em mim, fecha aqui em mim. Então, você não tem nada que fazer, mas você nunca foi visitar. Fique em pé, pastora Joyce. Fique em pé, por favor. É só perguntar, pastora. O pastor pode ir na minha casa me visitar, eu posso fazer visita. Quantas vezes, pastora Joyce não pode, eu fico falando, Dalva, e agora eu tenho que ir visitar. Tive que ir visitar uma pessoa no hospital de cardiologia nessa semana, e a médica, obrigado, a médica falou assim, pastor, é caso sério, venha e não sei o quê. Aí eu caí na besteira de perguntar a Dalva. Ela deu a mesma resposta que a Alexandre daria, né? Ela e a Alexandre combinaram isso. Porque quando eu fui perguntar a Dalva, eu falei assim, Dalva, ligo para a Joyce? Não liga não. Vai no hospital, muita infecção, não vai ligar para a Joyce não. E como eu vou? Vai com o Espírito Santo de Deus. Tchau. Minha esposa. Irmãos, eu quero dizer sobre os credores. A Bíblia diz que o fariseu era um credor, que olhou para aquela mulher e soube ver os erros, soube apontar os erros e soube se afastar, o santo, o puritano. Eu quero me afastar dessa pecadora. São os credores de plantão. A palavra do Senhor diz que, e eu quero abrir um parênteses aqui, é horrível ter amizade com credor. É horrível. Você tem amizade, você acha que é amigo, mas é credor. Aí alguma coisa acontece, você não vai, não visita, e a pessoa, sumiu, hein? É amigo, tinha que ter ligado também, mas não ligou. E é bom quando você encontra um amigo verdadeiro que te abraça, que bom, que saudade eu estava, que bom, é de bater papo. Valorizando o momento. Isso é amizade, não é o credor. É aquele que valoriza o momento. A Bíblia diz que aquele homem era um credor, um amigo da onça. Aquele homem não era amigo. Nós somos convidados a amar o homem perdido, amar aquilo que tem valor para Deus. O que tem valor para Deus não é o banco. O banco é muito bom para sentar. O que tem valor para Deus não é o ar-condicionado. É muito bom para nos refrescar. O que tem valor para Deus é o homem perdido. Isso tem valor para Deus.
ter amor ao homem perdido é saber que todos nós temos uma dívida. Todos nós temos uma dívida. E o nome disso é obra missionária. Ter essa visão é ter a visão da obra missionária. E eu quero encerrar com quatro aspectos desse texto. Isso tudo foi introdução, mas agora vai ser rapidinho, pode deixar. Primeiro, olha a primeira aspecto desse texto. Simão vê esta mulher, verso 44, foi a pergunta de Jesus. Simão vê esta mulher? Aí Simão podia falar, eu vejo, eu sei. Ela entrou aqui, ela estava com um vestido cor de abóbora, eu vi. Então, primeiro aspecto, o que Jesus está dizendo, por que Jesus está perguntando a ele? Jesus não está perguntando se Simão é míope, se o Simão tem estrabismo, Jesus não está perguntando se ele tem catarata, glaucoma, Jesus não está perguntando nada disso. O que Jesus está falando com o doutor fariseu é se ele tinha capacidade de enxergar o ser humano que estava na sua casa. Você tem capacidade de ver, Simão. Em primeiro lugar, primeiro aspecto desse texto, Jesus fala para Simão, Simão, você consegue ver o ser humano que está na sua casa? A pergunta é, você consegue ver o ser humano que está na sua casa chamado seu filho, sua filha? O ser humano que está na sua casa chamado sua esposa, que tem os seus problemas, os seus acertos? Você tem capacidade de ver o ser humano que está na sua casa, chamado seu marido? Eu fui pesquisar qual era o maior telescópio que nós temos e achei, é um tal de James Webb. Depois você pode conferir lá. Ele enxerga astros, planetas, ele enxerga os planetas, as galáxias, os asteroides e até mesmo uma formiga passando na Lua. Não tem formiga na Lua, irmã? Não. Então, até mesmo a formiga, ele enxerga distante. O maior telescópio, James Webb, o maior telescópio do mundo. Se o homem consegue construir esse telescópio para ver o que os olhos não conseguem mostrar, por que nós não vemos os sintomas dentro da nossa casa? Por que nós não conseguimos enxergar dentro da nossa igreja? Simão vê essa mulher, nós não enxergamos o filho que está debaixo do nosso teto. Nós não conseguimos enxergar aqueles que o Senhor nos deu. Então, o primeiro aspecto é essa primeira, o que Jesus está convidando Simão a ter, visão. Então, repita comigo, Jesus queria que Simão tivesse visão. A mulher tinha. A mulher, quando chegou, viu Jesus, eu não vou perder tempo com nada, ela começou a adorar Jesus da maneira dela. Ela começou a adorar Jesus. Segundo aspecto, afeto. Afeto. Verso 45. Não me deste um beijo. Verso 45. Não me deste um beijo quando entrei na sua casa. Tu não me deste um abraço gostoso. Eu queria era um abraço. Eu queria chegar na igreja, receber um abraço. Eu posso pregar isso agora à noite, porque a Ana não está aí, né, irmã Ana? Eu queria era um abraço. Eu queria era um afeto, uma demonstração de carinho, um aperto de mão, alguém olhando para mim, alguém dizendo, eu posso orar por você? Eu queria era isso. Simão, tu vê essa mulher? O que essa mulher estava querendo era isso, Simão. O que eu estava querendo quando vim aqui na sua casa era isso, Simão. Mas você não fez. Porém, essa mulher, Simão, ela viu o que você não viu. Ela teve afeto, porque você não me beijaste. Nós somos tão carentes de mostrar afeto. Criamos filhos brucutus,
nada de mostrar afeto, você... Então, criamos pessoas, às vezes, insensíveis aos problemas dos outros. Eu não sei se a Dalva vai lembrar, nós assistimos um filme antiguíssimo. Você lembra aquele que chorou eu e você no final? Vai pensando aí que eu vou fazer propaganda desse filme. Então, afeto. Lembrou? Qual é? Corrente do Bem. Está no YouTube, é de graça. De quem já viu? Quem já viu? Já viu. Então, pode ver. É antigo, mas é Corrente do Bem. Algo assim. E se prepara, que no final você chora um pouquinho. Mas muito bom. Então, eu quero dizer para você, porque o que faltou no Simão foi afeto. Afeto. Terceiro, 46. Pode botar, irmã? A igreja lê em uma só voz, verso 46. Lucas, capítulo 7, verso 46. Vamos lá. Não me ungiste a cabeça. Repita. Não me ungiste a cabeça com óleo. Mais uma vez. Não me ungiste a cabeça com óleo. Então, ou seja, ele não teve visão, ele não teve afeto, ele não teve o desejo de ungí-lo. A unção na Bíblia é algo poderoso. É ungir. Ungir é cobrir de oração, ungir é estar envolvido com a unção do Espírito Santo. Então, olha, Simão, você não teve visão, você não teve afeto, você não teve unção. Não ungiste a minha cabeça com óleo. Faltou esse cuidado de você. Eu quero sair daqui, eu quero ir para a África, mas na certeza que estarei coberto com a unção do Senhor sobre minha vida através da igreja. Eu quero saber que nós estamos protegendo, ungindo, orando, cobrindo os nossos enfermos, as pessoas que estão passando necessidade. Simão, você não derramou unção sobre a minha vida, não ungiste, porém essa mulher me ungiu, Simão. Essa mulher que você diz que é pecadora, essa mulher que você diz que ela é da vida, essa mulher, Simão, ela fez muito mais do que você. Quarto lugar, verso 47, quarto lugar, e eu encerro aqui. Fique de pé para fingir que está acabando. 47. Vamos lá, toda a igreja. Por isso te digo que os meus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão, se você tivesse tido visão, afeto, unção, certamente nós poderíamos usufruir do perdão. Quando eu tenho no meu coração para a pessoa, isso é obra missionária, visão, afeto, unção, então o perdão dos pecados vai acontecer, porque eu estarei orando por essa pessoa. Eu estarei orando por essa pessoa. Gosto muito, e sempre quando nós vamos no hospital, nós lemos Tiago capítulo 5, dizendo: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor libertará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados os pecados. Está na Bíblia, porque na tua oração você pode orar: Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, santifica, Senhor. Então, Simão, se você tivesse tido visão, afeto, unção, você poderia abrir a sua boca e profetizar o perdão sobre minha vida. Nessa manhã, nessa noite, eu quero convidar você a exercer missões dentro da sua casa. Dentro da sua casa, usar de visão,
usar de afeto, usar de unção, rogar a Deus. Por isso eu lhes digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque ela muito amou. Aquele que ama, os pecados são perdoados. Se você ama Jesus, então está inerente, o amor de Jesus purifica, nos santifica e perdoa os nossos pecados. E se eu amo aquilo que Jesus ama, e o que Jesus ama? É o prédio? O que Jesus ama? O teclado? O que Jesus ama? Jesus ama aquele homem perdido. E é aquele homem perdido que nós estamos dizendo: minha pátria para Cristo. Meus, quem nasce no Brasil? Meus, não, compatriotas? Compatriota, eu quero gastar um pouquinho, me ajuda? Meus compatriotas para Cristo. Meus compatriotas para Cristo. Minha pátria para Cristo. Meus compatriotas para Cristo. De todo lugar do Brasil, eu quero que eles sejam salvos. Jesus entrou na casa de Simão. E Simão, Jesus esteve com Simão. E Simão não viu nada disso. Você está aqui hoje, Jesus está aqui, você está conseguindo ver isso? Então que o Senhor consiga abrir os teus olhos nessa campanha missionária. Que você entenda que o que você vai dar para missões, o que você vai estar contribuindo para missões, é muito pouco, pelo amor que Ele muito nos amou. Amém?